Olá pessoal, a gente vai dar início a mais uma capela. A gente não pode ainda estar presente no seminário e nos reunindo fisicamente lá, presencialmente, mas eu sei que Deus tem preparado esse momento e essa forma para que a gente continuasse conectado uns com os outros e recebendo aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações por meio das músicas e por meio da palavra que é ministrada logo em seguida. Então que Deus fale com você nessa noite também. Eu tenho certeza que certamente algo vai ser construído no seu coração que vai dar muitos frutos. Bom, eu tenho refletido no texto de Colossenses, que diz assim, versículo 15, Colossenses 1,15, que o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, e discorre falando sobre Cristo no trecho. Provavelmente foi muito chocante para os judeus daquela época ouvirem que Jesus era a imagem do Deus invisível. Eles tinham com total reverência falar sobre Deus e jamais identificar Deus a uma imagem, a algo que daria para se ver. E aí, então, quando Paulo diz isso à igreja, mostrando que Jesus Cristo nele converge tudo aquilo que os profetas falaram, todo o Antigo Testamento, reúne nele toda a esperança. Isso provavelmente foi chocante, mas essa é a essência da mensagem do Evangelho. É na pessoa de Cristo que a gente encontra toda a esperança do Antigo Testamento e toda a esperança das nossas vidas, a esperança da redenção e da salvação. E essa música que a gente vai cantar é exatamente sobre isso. Ela é cristocêntrica, se foca na pessoa de Cristo, naquilo que Ele fez na cruz por nós, naquilo que Ele representa para a nossa vida cristã, e que, como diz um pregador que eu vi esses dias, Ele é a melhor parte da vida cristã. Cristo é a melhor parte de tudo. Se tirassem tudo relacionado ao cristianismo e ficasse Cristo, é o que basta. Então essa música se chama Só em Jesus. Só em Jesus confiarei, é minha força, luz, canção, pedra angular que me sustém na tempestade ou sequidão. Quão grande amor, profunda paz em meio à luta e em horas más. Consolador, és tudo em mim, firmado estou em teu amor. Só em Jesus que encarnou poder de Deus num frágil ser, foi desprezado pelos teus, mas se agradou por mim morrer. E lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez, o meu pecado suportou, vivo na morte dele estou. Foi sepultada a nossa luz, tragada pela escuridão, mas no terceiro dia então ressuscitou o meu Senhor. Grande vitória conquistou, do vil pecado me livrou. Então sou dele e ele é meu.
é meu pelo seu sangue que verteu. Não há mais culpa e nem pavor, esse é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda o meu viver, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de suas mãos me arrancar, até com Ele eu me encontrar. No seu poder eu viverei. No seu poder eu viverei. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Pai, nós somos gratos pela Tua graça que nos alcança, que nos alcançou, que nos sustenta, pelo Teu amor revelado por meio do Teu Filho, pela esperança que o Senhor nos traz todos os dias, a misericórdia que se renova todas as manhãs, que é a causa de não sermos consumidos, a Tua fidelidade, Senhor. Nos dá esperança para um novo amanhã todos os dias. E por meio da pessoa de Cristo Jesus, pela sua fidelidade, nós sabemos que nós temos acesso ao Senhor. Nós sabemos que Ele advoga por nós, que os nossos pecados são perdoados, a nossa culpa, a nossa transgressão, ela é perdoada. Nós somos verdadeiramente justificados por meio do Teu sangue, Senhor. Obrigado por essa graça e por esse amor. Que tudo isso que nós cremos, nós vivemos, nós possamos refletir na vida que vivemos todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.
E agora o professor vai compartilhar com a gente uma palavra. Tenho certeza que você vai ser muito edificado. Deus te abençoe. Olá, é uma alegria poder estar aqui com vocês e compartilhar um texto das Sagradas Escrituras e considerar alguns princípios importantes. E o texto de hoje, para a nossa capela, é Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. A partir do verso 1, nós vamos inicialmente ler os dois primeiros versos. Então, Gênesis, capítulo 1. A partir do verso 1 nos diz: O princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Diante dos nossos problemas, equivocadamente nós apequenamos Deus. Nós nos esquecemos que Ele sabe de todas as coisas. Nós conhecemos o futuro. Ele conhece o futuro. Nós parecemos nos esquecer de que Ele tem poder para lidar com as nossas demandas, embora nós não tenhamos. Nos sentimos pequenos, nos sentimos limitados, isso é verdade, mas não podemos nos esquecer de que Deus é grande, de que Deus é poderoso, de que Ele pode todas as coisas. Quando Moisés foi inspirado pelo Senhor para escrever este texto, eis que o povo havia permanecido 400 anos no Egito. E gerações daqueles israelitas haviam se esquecido do Deus Criador, que pode todas as coisas. E agora o povo estava peregrinando no deserto, rumo à terra prometida, e para que a teocracia fosse estabelecida na terra prometida, era necessário que o povo se lembrasse do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que tudo pode. Em meio àquele deserto, debaixo de um sol escaldante, e diante das dificuldades trazidas por aquela peregrinação, o povo estava se esquecendo de quem ele servia. E a minha pergunta para você é: você sabe quem você serve? Será que você se esqueceu deste Deus tão maravilhoso e grandioso que você adora? Bom, meditemos brevemente sobre este Deus Criador. Esse é o título da nossa meditação. O Deus Criador. Há alguns aspectos aqui deste Deus Criador, e o primeiro dele é que Deus é poderoso. Deus é poderoso. O verso 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou quem? Deus, o Elohim, o Todo-Poderoso. A palavra aqui traduzida por Deus dá exatamente a ideia de um Deus poderoso, que fez todas as coisas, mas que está no controle de todas as coisas. Deus não está alheio ao funcionamento e aos problemas do universo e às dificuldades dos seus filhos. Deus, ele criou todas as coisas e continua exercendo a sua soberania, a sua providência sobre nós. Mas nós podemos observar a ideia de que Deus ele é poderoso, porque a palavra aqui traduzida por criou dá a ideia de algo que foi criado do nada e algo tão belo que não se possa imaginar. Eu penso e creio na estrutura de Gênesis, capítulo 1, da seguinte forma. Entendo que o verso 1 é um resumo da criação, do princípio criou Deus os céus e a terra,
E a partir do verso 2, nós encontramos como é que se deu os detalhes, como é que se deram os detalhes dessa criação. E só Deus pode criar sem obra-prima existente. Só Deus pode criar do nada. E a obra criada, ela não cabe na nossa imaginação. Nós sabemos como é o mar, como é o céu, porque nós já presenciamos, nós vimos essas coisas. Se não tivéssemos visto, nem sequer uma foto, não seríamos capazes de imaginar quão bela, quão linda é a criação do Senhor. E nisso consiste nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus poderoso que no verso 26 diz, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E muita gente vê trindade aqui, mas o que nós vemos, e o hebraico aponta para a ideia de um plural de majestade. Porque Deus é poderoso. Ele é aquele que está desde toda a eternidade no seu alto sublime trono, e assim estará. Eu perdi uma tia e um tio em 15 dias pela Covid. Eles não foram curados, não porque Deus não tenha poder. Eles não foram curados porque essa não foi a vontade de Deus. E não há nada que Deus queira fazer que ele não possa. O ponto não está em poder, o ponto está em se Deus quer ou não. E ele pode curar se quiser. Aliás, ele lida com o maior dos nossos pecados, dos nossos problemas, que não é a Covid, é o pecado. Este é o Deus a quem nós servimos. Este é o Deus que estava agindo poderosamente com uma nuvem que protegia o povo ao longo do deserto. O Deus dos reis, o Deus da Covid, o Criador dos céus e da terra, o Deus poderoso. Você não pode, mas ele pode. Mas este Deus Criador, conforme o relato bíblico, é um Deus que se dá a conhecer. Nós encontramos Trindade no fato do Espírito, inclusive, está pairando sobre a face das águas, aquele processo da criação. E o Filho nós encontramos em todo o processo da criação, ele é o verbo, a palavra através da qual as coisas iam sendo criadas. Então o Pai ia dizendo, haja isso, haja aquilo, e as coisas iam sendo criadas. E aí nós encontramos o Filho. Sim, Deus se dá a conhecer através dessa palavra. A palavra que criou todas as coisas, verso 3, disse Deus, haja luz e houve luz. Verso 6, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas. E enfim, todo o texto, verso 14, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus. E o Senhor ia dizendo, haja isso, haja aquilo, e as coisas iam sendo criadas através do verbo, que é mencionado em João, capítulo 1. Sim, esse verbo e essa palavra que deu vida àquele vale de ossos secos, conforme o profeta Ezequiel. Aliás, esse é um dos pressupostos da teologia. Deus se dá a conhecer. É interessante que quando nós conhecemos uma pessoa famosa, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que tem o seu reconhecimento perante a sociedade, nós nos orgulhamos disso, mas o Deus Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, se dá a conhecer a mim e a você, através da sua palavra, através de Cristo Jesus, o Verbo vivo, a palavra encarnada. E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E isso implica em pessoalidade.
O fato de Deus se dar a conhecer através do seu Filho aponta para a realidade de que nós servimos a um Deus pessoal, um Deus com quem nós podemos falar, um Deus que nos ouve, um Deus que atenta para as nossas necessidades, um Deus que nos trata de forma específica e pessoal, um Deus cuidadoso, um Deus que se revela, um Deus que se revelou através da sua palavra, para que nós tivéssemos acesso a tão grande salvação e para que nós nos tornássemos mais semelhantes a Ele diante de todas as intempéries, diante de todas as fases da nossa vida. Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse Deus Criador, ele é poderoso, ele se dá a conhecer, mas ele cumpre os seus propósitos. E esse é o nosso terceiro aspecto. À medida que iam se sucedendo os dias da criação e as coisas iam sendo criadas pelo Senhor, nós encontramos a expressão "e viu Deus que era bom". Final do verso 10. E viu Deus que era bom. Final do verso 12. E viu Deus que isso era bom. E assim vai. Verso 18. E viu Deus que isso era bom. Quando nós planejamos, nós colocamos na agenda os nossos planos, os nossos projetos, e à medida que o Senhor concede e concluamos os projetos, nós nos alegramos. E mesmo os projetos não estando perfeitamente executados, na verdade, por conta da nossa limitação. Então, se nós nos alegramos à medida que os nossos projetos são concluídos, que os nossos planos são alcançados, imagine Deus se alegrando à medida que os seus planos e projetos perfeitos são executados. E é isso que é ressaltado na ideia. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que tudo saiu conforme o seu propósito, como sempre é. Quantos planos foram abortados diante dessa pandemia que vivemos? Quantos projetos ficaram agora em stand-by? Como nós somos limitados, né? Agora, Deus não. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Os seus planos não podem ser frustrados, nunca serão frustrados. E tudo aquilo que o Senhor idealiza e executa é perfeito. E é para a sua glória. E é para a sua honra. E à medida que iam se sucedendo os dias da criação, o Senhor e a obra ia sendo criada e o mundo ia sendo criado. Deus ia dizendo, olha, é bom, ficou conforme o meu propósito. Verso 25, e viu Deus que isso era bom. E aí, quando ele conclui toda a obra da criação, no verso 31 do capítulo 1 de Gênesis, encontramos, e Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E eis que era muito perfeito. E eis que estava em conformidade com a minha vontade, disse o Senhor. Seus planos podem ser frustrados, mas os de Deus não. Então, sujeitemos, submetamos os nossos planos e projetos àquele que sabe todas as coisas. E não permita que as preocupações, que as dificuldades, o estresse de uma quarentena faça você se esquecer que você serve a um Deus poderoso
e criou todas as coisas através do seu Filho. E você serve a um Deus que se dá a conhecer, e esse conhecimento do Senhor se dá através da sua palavra. Cristo é a palavra encarnada, e é através dele, pela atuação do Espírito Santo, que podemos conhecer melhor o Senhor a cada dia e podemos nos tornarmos mais semelhante a Ele a cada dia. Mas jamais se esqueça que Ele cumpre os seus propósitos, embora você não entenda. Então submeta-se aos planos dele. Aquilo que Ele faz é o melhor. E é por isso que a Ele nós devemos dar toda a honra e toda a glória para todos. Eu gostaria de orar. Oremos. Obrigado a Deus por conhecermos palavra tão maravilhosa. Obrigado pelo acesso que temos ao teu trono de graça na mediação do teu Filho. E obrigado porque o Deus Criador, sim, o Senhor, é o Senhor a quem nós servimos a cada dia. Que ao Senhor seja dada toda a honra e toda a glória. Que o Senhor nos abençoe, nos torne mais semelhantes a Deus, cada dia ao teu Filho amado. E que o Senhor, portanto, seja glorificado através da nossa vida. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém.